Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Eliseu Martins e você está no canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical, da classe adulta, da editora Betel. Quero agradecer a você que esteve conosco durante todo o ano passado, que esteve aí participando, comentando, compartilhando, se inscreveu no nosso canal durante este ano passado. Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira grandiosa. Quero convidar você a continuar conosco nesse ano de 2026, se o Senhor assim nos permitir, para que possamos juntos continuar levando a palavra de Deus, facilitando a vida de alguns professores e dando suporte àqueles que estão iniciando a sua caminhada no magistério cristão. Que Deus possa abençoar a nossa vida durante este ano, de forma que possamos estar juntos até o último trimestre, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, se não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo, curta e deixe o seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, isso é muito importante para que esta palavra chegue a mais pessoas. Quando você comenta, quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele entrega esse conteúdo a mais pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida e vamos à nossa lição, logo após a nossa vinheta. Muito bem, retornamos. Esta lição será ministrada domingo, dia 4, para aqueles que terão lição nesse dia, né? Algumas escolas dominical ficam de recesso aí, final e início de ano. Mas para aqueles que vão ministrar, domingo, dia 4, é o dia desta lição de hoje, a lição de número 1 do primeiro trimestre de 2026. No trimestre passado, nós falamos a respeito de personagens bíblicos. Nesse trimestre, nós vamos falar sobre as características dos discípulos de Cristo. Esse trimestre, nós vamos falar sobre os discípulos de Cristo crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Cristo. Então, eu convido você a permanecer conosco até o final desta lição, a estar conosco todas as lições desse trimestre, para juntos estudarmos e aprendermos mais da palavra de Deus. Domingo, dia 4, estava ouvindo o meu amigo presbítero Tony Pinho, do canal Bíblia para o Cotidiano, e ele disse que é aniversário dele. Parabéns aí, meu amigo. Dia 4 também é meu aniversário do meu novo nascimento. 34 anos, 4 de janeiro de 1992. Portanto, 34 anos aí, nos seguindo os passos de Cristo, lutando para se manter de pé diante da presença de Deus, caminhando em direção aos céus. Com a graça de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, com as misericórdias de Deus sobre a nossa vida, nós temos chegado até aqui. Chegamos até aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor. E quem olha para nós, com certeza diz, grandes coisas fez o Senhor por este. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E esse trimestre, nós vamos estar falando então sobre essas características dos discípulos de Cristo e com certeza vamos aprender muito sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vivência, sobre o nosso testemunho, sobre o nosso cotidiano, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo. Como devemos nos comportar? Como devemos ter a nossa mente transformada, renovada, através da palavra, pelo Espírito Santo?
para que nós possamos, então, deixar ser impresso em nós a imagem de Cristo. E a nossa lição de número 1 fala sobre os discípulos de Cristo que são novas criaturas. Muito bem. Então vamos à nossa lição. Então, os discípulos de Cristo são novas criaturas. Então, os discípulos de Cristo são chamados a viver a realidade da nova criação, da nova vida que ele recebeu. É preciso entendermos que em Jesus o passado não define mais a nossa identidade. Quem éramos antes de Jesus, isso pouco importa para Deus. Porque em Jesus nós fomos gerados de novo. Em Jesus nós temos a graça. E essa graça inaugura uma vida transformada pelo Espírito Santo em nós. Não se trata de mudança de comportamento apenas. Eu bebia, deixei de beber, eu fumava, deixei de fumar, eu falava palavrão, deixei de falar, Não se trata de uma mudança de comportamento, se trata de receber um novo coração de Deus, com valores novos, desejos novos, propósitos novos. E a conversão, ela dá início a essa jornada contínua de renovação na nossa vida, contínua porque nós estaremos em constante mudança e aperfeiçoamento até a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Ser uma nova criatura implica aí, então, em vivermos de modo coerente com a vida de um discípulo, com a vida de um filho de Deus. O discípulo, ele aprende a abandonar as práticas antigas. Ele aprende a refletir o caráter de Cristo no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas atitudes. Ele tem uma transformação interior que evidencia a nova criação em que ele foi regenerado. Ele manifesta uma vida cheia de evidências de um crescimento em santidade e em amor. Então, baseado nisso, nós devemos fazer um autoexame. Será que minhas atitudes revelam de fato uma nova vida em Cristo? Será que de fato eu tenho abandonado os hábitos antigos que não combinam com essa minha nova identidade? Eu preciso buscar diariamente a renovação pelo Espírito Santo para que a minha vida possa de fato condizer com aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida. Nosso texto áureo se encontra em Colossenses 10, onde Paulo diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós nos despimos do velho homem e nos vestimos do novo. E esse novo se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nesse nosso texto de ouro, nós temos aí destacado que a vida cristã, ela é marcada por um processo contínuo de renovação. Observe que o texto diz que o novo homem, ele se renova para o conhecimento. É um movimento contínuo de renovação. Vestir-se do novo aponta para uma mudança intencional e diária. Entende-se pela palavra de Deus que esse movimento ele deve ser feito por cada nova criatura, no qual o discípulo de Cristo abandona o modo velho de viver e assume uma nova identidade moldada pelo conhecimento de Cristo. E essa renovação, ela não é superficial, ela acontece no interior do ser humano, restaurando em nós a imagem do próprio Cristo. E à medida que o discípulo ele cresce no conhecimento de Deus, a sua vida passa a refletir cada vez mais o caráter de Cristo nele. E esse conhecimento mencionado por Paulo em Colossenses 3:10, não é apenas intelectual, não é o fato de ler a Bíblia e conhecer, mas é um conhecimento relacional.
transformador. Ser nova criatura, para Paulo, é permitir que Deus refaça os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos valores, conduzindo-nos a uma vida que glorifica o nome do próprio Deus. Então, que nós possamos, de fato, nos vestir do novo homem e que ele possa se renovar para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nossa verdade aplicada, o discípulo de Cristo anda em novidade de vida, não é mais dominado pela natureza pecaminosa. Essa nossa verdade aplicada, ela nos traz uma lição muito importante. A vida do discípulo é marcada por uma nova direção. Em Cristo, o domínio da natureza pecaminosa, ele foi quebrado. Não é que nós não pequemos mais, nós não somos mais dominados pelo pecado. Agora, o crente ele caminha em novidade de vida, guiado pelo Espírito Santo. Você já ouviu aquela expressão, ou você já usou essa expressão? Deixa aí no comentário se já usou ou já ouviu aquele comentário de que nós pecamos todos os dias nós pecamos. Pode até ser, mas não é isso que Deus planejou para nós. Nós conseguimos viver sem pecar todos os dias? Conseguimos. É possível eu viver sem pecar todos os dias? É possível. Não é possível eu viver sem pecar. Agora, é possível eu viver sem pecar todos os dias. Ah, professor, mas um pensamento. É possível que eu tenha pensamentos puros se eu for dominado pelo Espírito Santo. Lembram de Gálatas, capítulo 5? Verso 19, Paulo começa a descrever as obras da carne. A partir do verso 22, ele começa a descrever o fruto do Espírito. Quem vive, quem permite que o fruto do Espírito brote e cresça na sua vida, ele consegue viver sem pecar todos os dias. Porque nós recebemos de Cristo uma natureza que tem domínio sobre o pecado. Se não fosse assim, seria muito estranho. João, ele diz, filho, é bom que vocês não pequem. Filhinhos, é bom que não pequeis. Mas se, olha só, se pecar, se fosse irresistível pecar e tivéssemos que pecar todos os dias, João não teria usado essa expressão. Se pecar, não. Ele teria dito, filhinhos, eu sei que vocês pecam, nós pecamos todos os dias, mas não se preocupe que nós temos um advogado. Não, ele diz, filhinhos, não pequeis. Então, muitas das vezes, nós escondemos-nos atrás desse escudo de que somos humanos e relaxamos. E vivemos no dia a dia com brincadeiras imorais, vivemos nos dia a dia com pensamentos profanos, vivemos no nosso dia a dia com comportamentos reprováveis por Deus e nos escondemos atrás desse escudo de que somos humanos, que não somos perfeitos. Mas temos um Espírito Santo, que se nós nos esforçarmos um pouquinho mais e darmos lugar ao Espírito Santo, conseguimos sim viver sem pecar todos os dias. O pecado na nossa vida não deve ser uma constância. O pecado na nossa vida deve ser um acidente de percurso. Você já sofreu um acidente? Dirigindo o seu carro, andando pelo trânsito, guiando sua bicicleta? Você já sofreu um acidente? Pergunto a você, é normal que um motorista todos os dias sofra um acidente? É normal todos os dias que um ciclista sofra um acidente? É normal todos os dias um pedestre sofrer um acidente? Não é normal. Ele acontece, mas ele não pode ser normal.
Na nossa vida cristã, o pecado também não pode ser normal. Por que não? Porque agora nós fomos libertos do pecado. Nós fomos libertos das amarras, do domínio do pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós. Agora é eu que decido se peco ou não. Deus, olhando para Caim, quando ele matou Abel, ele diz: o pecado bate a porta todos os dias. Cabe você abrir ou não a porta. Então, nós precisamos entender que em Cristo, o domínio da natureza pecaminosa foi quebrado. E agora o crente, ele precisa caminhar em novidade de vida, guiado sempre pelo Espírito Santo. Sempre. Precisamos nos esforçar mais. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo para que essa novidade de vida seja uma realidade em nós. Objetivos da nossa lição. Primeiro, reconhecer o valor do arrependimento para a vida cristã. Segundo, ressaltar que em Jesus somos nova criatura. E terceiro, saber que Cristo nos oferece uma nova vida. Nosso texto de referência se encontra em Romanos capítulo 6, do verso 2 ao verso 6. Diz assim: de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Isso reforça aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Como é que nós vamos viver pecando todo dia, se nós estamos mortos para o pecado? Paulo faz esse questionamento. Não tem como eu viver pecando se eu estou morto para o pecado. Morto não tem ação. Morto não pratica a ação. Então, se de fato eu estou morto para o pecado, acidentes de percurso acontecerão, mas eu não viverei mais no pecado. 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Motivo de oração. Ore para que mais vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. É uma oração muito pertinente esta oração, porque não é muito difícil nós observarmos em meio ao povo evangélico, em meio aos crentes, em meio aos irmãos que servimos juntos na mesma igreja, na mesma congregação, quanto necessitamos de transformação. Quão fácil é ver alguém que diz ser filho de Deus, que não tem comportamento de filho de Deus, que não tem característica de filho de Deus, em meio à igreja. E observando, nós percebemos que não tem nenhum esforço para que pareça. E isso não deve ser assim. Oremos para que mais vidas sejam de fato transformadas pelo poder do Evangelho, que tenha mais novas criaturas nas fileiras que seguem para o céu. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai bendito, é no nome do seu Filho Jesus que nós te oramos e te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, que nos comprou, nos justificou e nos reconciliou com o Pai. Quero apresentar a ti, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos que nos ouve, que nos assiste, a cada um dos teus filhos que irão ser ministrados por estas aulas no domingo 4, Pai. Que o Senhor possa, de maneira poderosa, tocar em cada professor, em cada aluno, e que esta palavra surta efeito de transformação. Surta efeito de nova vida, Senhor, na vida de cada um daqueles que participarem desta aula. Que esta palavra seja penetrante,
que esta palavra toque no espírito, na alma, no coração de cada um, na mente, Senhor, de forma que nós possamos compreender que filhos se parecem com os pais, que filhos têm características dos pais. Que mais pessoas, Senhor, possam ser tocadas por esta palavra, por este evangelho transformador, como disse Paulo, que é poder para transformação, para salvação de vidas. Que mais pessoas em cada uma das igrejas, em cada uma das cidades, em cada um dos estados, espalhado por este país afora, sejam tocados pelo evangelho de Cristo. Use, Senhor, os teus filhos como instrumento para que esta palavra transformadora chegue a mais pessoas. É no nome de Jesus que nós te oramos, que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Nossa introdução, nessa lição nós veremos a necessidade de o ser humano se arrepender e crer em Cristo a partir do anúncio do Evangelho e pela ação do Espírito Santo. Nessa lição de hoje, nós vamos então estar falando a respeito de quando nos tornamos discípulos de Cristo, nós passamos a viver uma nova vida como novas criaturas em Deus. Tópico 1. Uma nova dimensão de vida. Todos os nossos problemas começaram após a queda do primeiro casal. Todos os seres humanos, eles nascem com uma natureza pecaminosa devido àquele pecado que chamamos de original. Como consequência desse pecado, a morte atingiu a todos os homens, como diz Paulo em Romanos 5:12. O pecado causa separação entre o ser humano e Deus. A restauração dessa comunhão, ela só ocorre quando o pecador atenta para o chamado de Deus e lhe obedece, como vemos por intermédio de João e de Jesus Cristo. João Batista e Jesus Cristo, que pregavam uma mensagem de arrependimento. A palavra que mais aparecia em suas mensagens era arrependei-vos. Essa necessidade de arrependimento, ela continua no Novo Testamento com todos os apóstolos após a ascensão de Cristo. Pedro, no seu primeiro discurso, ele diz: arrependei-vos e sede batizados. Então, é importante nós entendermos que em Cristo nós temos uma nova dimensão de vida. Tópico 1.1. O arrependimento é uma ordenança. Desde o Antigo Testamento, o arrependimento é uma ordenança. Ele é apresentado desde o Antigo Testamento como uma ordem divina.
e não como uma sugestão opcional. Olha, se vocês quiserem, podem se arrepender, tá bom? O dia que vocês quiserem, se arrependam. Olha, podem se arrepender no tempo de vocês, tá bom? Não, é uma ordem, arrependei-vos. Arrependei-vos. Deus levantou um monte de profeta para confrontar o pecado do povo e chamá-los de volta a uma vida alinhada com a sua vontade. A mensagem dos profetas era clara. Não bastava reconhecer o erro, era necessário voltar-se sinceramente para o Senhor com uma mudança de coração e de direção. Esse chamado que nós vemos ao arrependimento, ele permanece até hoje, pois ele envolve abandonar práticas pecaminosas, envolve assumir um novo modo de viver. Como vimos no texto áureo, Paulo ensinando aos Colossenses que deve-se despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem. Isso é evidência de uma vida transformada. O verdadeiro arrependimento, ele produz frutos visíveis. E quais são esses frutos visíveis? Ruptura com o pecado e compromisso prático com o bem. E nesse sentido nós devemos examinar nossa vida à luz da palavra de Deus e permitir que Deus confronte as áreas que precisam mudar. O arrependimento genuíno, ele exige o abandono consciente do pecado. Arrependimento sem abandono não é arrependimento, é remorso. Sempre que falo sobre isso, vem uma imagem muito clara na minha cabeça. Um moço casado que espanca a esposa. E ela chora, ela fica triste, ela fica arredia, ela fala de ir embora, ou às vezes vai embora, ele vai atrás dela chorando, diz que está arrependido, ela volta, ela perdoa, mas uma semana, um mês depois ele bate nela de novo. Não, ele não se arrependeu, ele está triste porque vai perder ela. Ele não se arrependeu de fato. Se ele tivesse se arrependido, ele tinha mudado de comportamento. Arrependimento traz mudança, traz abandono do mal feito. Quando eu não abandono, eu não me arrependi. Eu tive um remorso, eu tive uma tristeza por uma perda que eu vou ter em consequência daquilo que eu fiz. Na verdade, não foi um arrependimento. Tópico 1.2, o arrependimento conduz à salvação. O arrependimento ele é apresentado nas Escrituras como o caminho indispensável para a salvação. Paulo ele afirma em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tornando impossível o retorno à presença do Senhor por meios ou méritos próprios. Assim, o arrependimento, ele torna-se a resposta necessária ao chamado divino, abrindo assim o caminho para a restauração e para uma nova vida em Cristo. E, biblicamente, arrepender-se vai além de sentir uma tristeza pelo pecado. Envolve uma decisão consciente de mudança de rumo. Eu estava indo para o norte, me arrependi. Eu não ando mais para o norte, agora eu vou para o sul. Eu vou em sentido contrário àquilo que eu estava fazendo. A pregação de Jesus e dos apóstolos deixa claro que o arrependimento está ligado à fé e à conversão, resultando assim em uma vida transformada. Onde há arrependimento genuíno, há salvação. Há nova identidade, há um caminhar contínuo em novidade de vida. Mas para que isso aconteça, é imprescindível o reconhecimento de nossa condição diante de Deus. Para que o arrependimento aconteça, eu tenho que reconhecer
a minha condição de afastado de Deus. Tópico 1.3, o arrependimento e a nova criatura. Ser uma nova criatura. O ser uma nova criatura em Cristo, ela é consequência direta do arrependimento verdadeiro. Jesus ele deixou claro que o arrependimento e a fé fazem parte do mesmo chamado, pois não há fé genuína sem mudança de mente e de direção. Arrepender-se é voltar-se para Deus, enquanto que crer é confiar plenamente na obra de Cristo no Calvário, permitindo assim que essa fé produza transformação interior. E esses dois elementos juntos, na experiência cristã, eles trazem uma novidade de vida. Esses dois elementos, eles caminham juntos na experiência cristã para a novidade de vida. O arrependimento, ele rompe com a velha maneira de viver. E a fé inaugura uma nova realidade de vida em Cristo. Assim, a transformação não é apenas externa, ela é mais profunda. Ela alcança o coração, refletindo-se em uma vida marcada pela obediência, pelo compromisso com Deus, com a sua palavra. Pensando nisso, devemos a cada dia fazer uma avaliação da nossa fé, se ela de fato tem sido acompanhada de arrependimento contínuo, porque isso é fundamental para uma vida diária como nova criatura, uma vida sustentada pela fé em Cristo Jesus. Sem isso, não temos como agradar a Deus. Tópico 2. Em Cristo somos novas criaturas. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17, é um texto magnífico. Em Cristo, a vida do discípulo assume uma realidade completamente nova. Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Paulo afirma que estar em Cristo significa experimentar uma transformação profunda na qual o passado é deixado para trás e uma nova existência se inicia. Não se trata apenas de uma reforma moral. O que é uma reforma moral? É quando a pessoa apenas tenta deixar hábitos errados e adotar boas condutas por esforços próprios. Mas se trata de uma obra espiritual. O novo nascimento é uma obra espiritual, realizada pelo próprio Deus, que concede uma nova identidade àquele que crê no seu Filho. E essa nova vida se manifesta quando a antiga maneira de viver ela é abandonada. O velho homem, ele perde o controle da sua vida. O novo homem passa a governar os pensamentos, as atitudes e as escolhas. A nova criatura agora não vive mais sob a influência da carne, sobre a influência do mundo, sobre a influência do diabo. Ela vive agora sob a influência da graça, caminhando em obediência e refletindo de forma progressiva, cada dia mais, o caráter de Cristo. Devemos todos os dias reafirmar a nossa identidade como alguém que está em Cristo, permitindo assim que a nova realidade em Cristo molde o nosso viver diário. Oh, queridos, como Deus ama nos ver esforçando-nos para negar a nossa vontade, a nossa velha natureza e buscando a cada dia viver segundo a sua vontade. Eu fico imaginando que Jesus olha e acontece com ele aquilo que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12,
que Jesus enfrentou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto. Eu acredito que faz parte desse gozo ele ver as nossas vidas transformadas. Ele vê que o Espírito Santo tem achado espaço na nossa vida, na nossa caminhada. Eu acredito que isso faz parte desse gozo, dessa recompensa que ele pensava quando aceitou morrer na cruz do Calvário por nós. Como um pai orgulhoso, como um pai que fica de queixo caído, que fica com os olhos brilhando quando vê o filho acertando, quando vê o filho no bom caminho, quando vê o filho se esforçando para fazer aquilo que é correto. Eu penso, eu acredito que Jesus olha assim para nós, quando nós reafirmamos a nossa identidade como alguém que de fato está em Cristo. Quando nós permitimos que essa nova realidade em Cristo molde o nosso viver diário. Quando a palavra de Deus é a nossa bússola, isso alegra o coração de Cristo. Tópico 2.1, a transformação espiritual em Cristo. Quando ela começa? Onde ela começa? Como ela começa? Essa transformação espiritual em Cristo, ela começa no interior do homem. Quando, ao aceitar a Cristo, o convertido, então, ele participa da natureza divina e passa a viver alinhado aos propósitos de Deus. Essa obra ela não é superficial, ela envolve abandonar os erros do passado e assumir um novo modo de viver, tendo como referência o próprio Jesus. Quando Paulo afirma que tudo se fez novo, ele descreve essa mudança profunda que alcança mente, coração, direção de vida. Às vezes, nós estamos em Cristo, mas somente algumas coisas se fez novas. Ou pelo menos dizemos que estamos em Cristo, mas muitas áreas da nossa vida continuam a mesma coisa de quando nós éramos distanciados de Deus. Essa renovação que deve vir à nossa vida não é uma renovação de mérito próprio. Ela é marcada pela graça restauradora de Deus. Então é possível que nós sejamos restaurados. Basta que o nosso coração esteja aberto em arrependimento diante da presença do Senhor. O novo coração e o novo espírito que é concedido pelo Senhor revelam que Ele não trata o convertido segundo o seu passado, mas segundo a nova vida que lhe foi dada. O que nós fizemos antes não importa para Cristo. O que eu era antes não importa para Cristo. O que importa é o que eu vou fazer da minha vida de agora para frente. O que é que eu vou oferecer para Deus de agora para frente? Assim como o pai da parábola que recebeu o filho pródigo com amor e restauração, Deus também acolhe aquele que se arrepende, devolvendo-lhe a dignidade, a vida e a comunhão. E é em Cristo o que estava perdido é encontrado e o que estava morto passa a viver. Precisamos, com urgência, reconhecer que a verdadeira transformação começa no nosso coração. E com isso, buscar vivermos diariamente, refletindo o caráter de Cristo em nossa vida. Você é um discípulo de Cristo? Você se considera uma nova criatura? Eu te pergunto, o caráter de Cristo é refletido na sua vida diária? É o caráter de Cristo que aquelas pessoas que negociam com você enxergam? É o caráter de Cristo que a sua esposa enxerga em você? É o caráter de Cristo que seus filhos enxergam em você? É o caráter de Cristo que os seus pais enxergam em você? É o caráter de Cristo que o seu esposo enxerga em você? É o caráter de Cristo que os seus funcionários enxergam em você? Que os seus
patrões enxergam em você, que os seus colegas de trabalho enxergam em você, é o caráter de Cristo? É a imagem dele que transparece em você através das suas negociações, através das suas palavras, através dos seus comportamentos, através das suas respostas às pessoas, através das reações que você tem com aquelas ações que te machucam? É o caráter dele? Precisamos fazer essa autoanálise todos os dias, para que a imagem de Cristo e o seu caráter reflita através de nós. Tópico 2.2, a conversão e a fé. Jesus anunciou o reino de Deus chamando-nos à conversão e a crer no Evangelho para nos libertar do pecado. Se observarmos os evangelhos e a pregação de Jesus, veremos que a conversão e a fé estão no centro do chamado de Jesus ao anunciar o reino de Deus. Converter-se, como nós vimos anteriormente, é mudança de direção, é abandonar o domínio do pecado, é voltar-se para Deus. Enquanto crer no Evangelho é confiar plenamente na obra redentora de Cristo. Essa experiência, ela não concede ao crente somente perdão dos pecados, mas também uma nova identidade como filhos de Deus. Sempre que eu leio, sempre que eu menciono, sempre que eu ouço essa expressão filho de Deus, sempre que eu falo essas palavras, eu as falo, como disse Paulo, com muito temor e tremor. Eu sou filho de Deus. Isso é um privilégio. Algumas pessoas se gabam de serem filhos do juiz, serem filhos do delegado, sejam filhos do vereador, do prefeito, do governador. Tem algumas pessoas que dão carteiradas porque são filhos do promotor. Nós recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Isso é um privilégio muito grande. Só que isso carrega uma responsabilidade sem par. Filhos de Deus têm um comportamento padrão estabelecido pela palavra. Não tem meio termo. Quando Jesus começa a dar as características dos filhos de Deus, essas características registradas em Mateus 5 são características totalmente contrárias às características do mundo. Quando João, na sua primeira carta, começa a dar as características dos filhos de Deus, são características que vão na contramão do mundo. E é essa palavra que deve nos guiar como manual, como ser um filho de Deus. Como ser um filho de Deus autêntico? Leia a primeira carta de João, leia Mateus capítulo 5, capítulo 6. Esses dois textos vai nos falar como ser filhos de Deus. Porque para eu ser filho de Deus, diz Jesus em João 1,12, que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em João 3,16, Jesus diz que aquele que crê, para eu alcançar a salvação de Cristo, eu preciso crer. E essa fé genuína, ela produz mudanças reais, ela produz mudanças duradouras, evidenciadas na perseverança, na obediência do Evangelho. Então, como filhos de Deus, eu tenho responsabilidades. Vocês já viram aqueles filmes sobre os presidentes, principalmente dos Estados Unidos, que os filhos deles querem sair, né, na balada, ir nas boates e ficam incomodados com aquele monte de segurança do lado, e eles não podem ter redes sociais, eles não podem estudar numa escola normal, eles não podem, e eles ficam chateados com aquilo.
Ei, eles são filhos do presidente. Tem benefícios? Tem, mas tem obrigações. Tem benefícios? Tem, mas tem regras. Lembram daquele filho do príncipe Charles que renunciou à monarquia? Ele deixou de lado tudo aquilo do reino e ele foi viver a sua vida. Por quê? Porque ele queria viver fora dos protocolos reais. E a vida do filho dos reis tem diretrizes, tem regras. Não pode falar o que quer, não pode ir onde quer, não pode fazer o que quer, não pode viver como quer, não, tem regras. Então ele queria viver como queria, então ele abandonou tudo e foi viver a sua vida, deixou de lado o reino, deixou de lado o pai, o irmão e foi-se embora. Se quisermos viver como filhos de Deus, precisamos escolher deixar de lado tudo aquilo que desagrada a Deus. As pessoas precisam olhar para nós e, sem palavra alguma, elas precisam entender que somos filhos de Deus. Com isso, nós concluímos que o novo nascimento é resultado da conversão acompanhada da fé, que se entregou na cruz para que tivéssemos vida e vida com abundância. Essa fé em Cristo, aquele Cristo crucificado, é o que traz essa salvação e essa condição como filhos de Deus. Que nós possamos a cada dia reafirmar essa fé na obra redentora de Cristo. Que a cada dia nós possamos viver a conversão como um compromisso contínuo de obediência à vontade de Deus. Ser discípulo de Jesus não é para quem quer, é para quem deseja com um coração profundamente voltado para Deus. Ser um discípulo de Jesus é algo extremamente peculiar. Ser discípulo de Jesus é algo que exige um esforço muito grande, porque eu tenho que deixar de lado a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Tópico 2.3: viver no mundo como nova criatura. Viver no mundo como nova criatura significa expressar no cotidiano a transformação realizada por Cristo. A fé, estudamos isso algumas lições atrás do trimestre passado, ela não se limita ao nosso interior. Lembra o que Tiago disse? Mostra a tua fé sem obras e eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. A fé, ela não se limita ao meu interior. Ela se revela em ações, escolhas, relacionamentos que glorificam a Deus. Quando Cristo entra no coração, ele promove uma mudança profunda no modo de pensar, no modo de agir, fazendo com que a antiga maneira de viver perca o sentido diante da nova identidade recebida. Você já parou para pensar assim, meu Deus, como que eu fazia isso antes de ser crente? Eu não acredito. Como que eu vivia uma vida dessa? Às vezes você olhando para pessoas que praticam as mesmas coisas que você praticava, isso causa repulsa. Você fica imaginando como que você pôde fazer aquela coisa com o seu corpo, como você pôde fazer aquilo, viver daquela maneira, fazendo assim com a sua família, como que você pôde viver aquela vida desonrando a Deus tanto assim. Você já parou e já pensou sobre isso? Pois é, quando nós aceitamos a Jesus e recebemos o seu Espírito Santo, a nossa antiga maneira de viver, ela perde o sentido.
Nós olhamos para ela e falamos, não acredito que eu fazia isso. E essa experiência ela pode ser comparada a uma morte para a velha vida e um novo nascimento para a nova realidade em Cristo. Assim, a nova criatura ela permanece no mundo, é verdade, mas ela vive segundo os valores do reino. Eu estou no mundo, tem coisas que eu farei como todo mundo faz, como trabalhar todos os dias, como comer, como beber, como dormir, como descansar, como fazer compras no supermercado, como fazer almoço, fazer janta, algumas coisas eu vou fazer exatamente igual o mundo faz. Mas algumas outras coisas eu vou viver segundo os valores do reino de Deus, testemunhando com a minha vida o poder transformador do Evangelho. Cabe aí uma reflexão. Minhas escolhas diárias revelam essa nova vida em Cristo? Será que as pessoas, quando olham para mim, elas veem de fato que eu sou um cristão autêntico? Elas dizem isso entre si? É essa a impressão que o discípulo de Cristo deve causar nas pessoas. Tópico 3. A nova vida em Cristo. A mensagem do Evangelho, ela nos proporciona uma oportunidade de um encontro real com o Filho de Deus. Assim, aquele que vivia em pecado agora experimenta uma vida de consagração a Deus. Isso como resultado do novo nascimento a partir da ação da palavra de Deus juntamente com o Espírito Santo. E aí então, eu ganho uma nova identidade em Cristo. Tópico 1.1. Essa nova identidade em Cristo é o fundamento da vida cristã. Eu não posso dizer que sou cristão se eu não tenho uma nova identidade em Cristo. Virou moda isso, né? Todo mundo é cristão. Virou moda. Todo mundo é cristão. Os artistas, os atores, as celebridades são cristãos. Mas sabe qual é o fundamento da vida cristã? É a nossa nova identidade em Cristo. O que valida a minha vida cristã é a minha nova identidade em Cristo. As pessoas precisam ver em mim a minha nova identidade. Porque ao sermos reconciliados com Deus, nós não apenas recebemos perdão para os nossos pecados, nós recebemos uma nova natureza espiritual em Cristo Jesus. Nós deixamos de viver como antes e passamos a ser reconhecidos como filhos amados de Deus, chamados a refletir essa nova condição em nosso modo de vida. A confirmação de Paulo de que quem está em Cristo é nova criatura revela em essa mudança profunda de identidade que deve haver na nossa vida. E viver essa nova identidade implica em andar em conformidade com a palavra de Deus. Sob o senhorio de Cristo sempre. Entender essa identidade de filho amado de Deus é de suma importância para viver uma vida diária de submissão ao senhorio de Jesus, vivendo de modo distinto do mundo, refletindo os valores da palavra de Deus. Tópico 3.2. Sabe o que isso me faz? Essa nova identidade me faz caminhar em santidade em propósito. Caminhar em santidade e propósito. O que significa isso? É a consequência natural da vida em Cristo. Consequência natural. O que é natural? É que uma grávida
ela dê à luz. Isso é uma consequência natural da vida cristã. O que é uma consequência natural? Que uma mulher seja mãe. Ou melhor, que uma fêmea seja mãe. Seja ela uma mulher, seja ela uma égua, seja ela uma vaca, seja ela uma cachorra, seja ela... Não importa. É fêmea, é natural que seja mãe. Pode não ser, mas é natural que seja. A vida cristã de santidade de propósito é consequência dessa nova vida em Cristo. Não é algo que precisa ser buscado de extraordinário, não. É natural. Receber uma nova identidade em Cristo, se eu tenho de fato essa nova identidade, eu busco viver em santidade e em propósito. Viver em santidade e debaixo do propósito de Deus para a minha vida. É consequência natural. Uma vez que o discípulo é guiado pelo Espírito Santo, o discípulo passa a alinhar as suas ações e escolhas à vontade de Deus, buscando refletir a sua glória para o mundo. Lembrando que santidade não é isolamento. Para eu ser santo, eu preciso deixar de lado todas as redes sociais, eu preciso me isolar num sítio que não tem energia, não tenha internet, eu preciso me isolar disso tudo. Não. Isso não é santidade, isso é alienação. Santidade é você ser separado. Ser separado no sentido de não participar. Eu tenho uma TV, mas quem decide os canais que eu vou assistir sou eu. Eu tenho um celular, mas quem decide quais sites eu vou acessar sou eu. Eu é que decido. Santidade é decisão. Santidade não é acontecimento aleatório, é decisão. Então, santidade não é isolamento, santidade é renúncia, é separação, é estar no local, mas não participar daquilo que desagrada a Deus. É fazer parte de um grupo, mas não compactuar com aquilo que desagrada a Deus. É trabalhar numa empresa, mas não fazer nada naquela empresa que desagrade a Deus. Isso é santidade. Uma vida consagrada, marcada por decisões que honram ao Senhor. Revelam uma transformação genuína no seu coração. Abandonar o pecado é evidência dessa nova realidade. Como ensina o apóstolo Paulo, o velho homem ele foi crucificado com Cristo. E agora a vida do discípulo é conduzida pelo próprio Cristo que vive nele. Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente lê esses textos, queridos, quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas dizem, mas falar é fácil, difícil é viver. É difícil mesmo. E Jesus deixou isso bem claro, que é difícil mesmo. Jesus disse que aquele que quer ser seu discípulo tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e tem que segui-lo. Lucas, escrevendo a respeito disso que Jesus falou, Jesus diz assim, aquele que amar mais ao seu pai, a sua mãe, sua mulher, seu filho, as suas posses ou qualquer coisa que amar mais do que a mim, não é digno de mim. Sim, ser um discípulo aprovado por Cristo exige renúncia, exige sacrifício, exige deixar de lado a própria vontade, exige sim, é difícil sim. Por isso que Jesus diz que o céu é tomado por esforço. O céu, ele é tomado por esforço. Jesus diz, porfiai por entrar pela porta estreita, se esforce, porque é difícil. Libertados do domínio do pecado, nós não caminhamos mais como escravos. Caminhamos agora como pessoas que vivem com propósito, submissas à vontade de Deus.
comprometidas com uma vida que glorifique o nome daquele que nos chamou, o nome daquele que nos deu o seu nome, para irmos em nome dele. E vocês vão em meu nome. Olha que honra! Cristo confiou a nós o seu nome. Você confia a qualquer pessoa o seu nome? Olha, alguém chega para você, olha, eu preciso tirar um carro, você me empresta seu nome para eu tirar? Você confiaria em qualquer um para isso? Responde aí nos comentários. Você confiaria? Pois Jesus confiou o seu nome a nós. Tópico 3.3, comunhão e missão na comunidade. Essa nossa nova vida em Cristo agora nos conduz à comunhão com a comunidade da fé. Nenhum cristão foi chamado para viver isolado, foi chamado para viver sozinho. Mas foi chamado para compartilhar o amor de Deus, servindo uns aos outros e caminhando juntos no cumprimento da missão que Cristo nos deixou. E aí, eu lembro daquelas pessoas que são chamadas de desigrejadas. Pessoas que começaram a observar os erros que acontecem dentro das denominações e se isolaram em casa e dizem que agora servem a Deus em casa. Eu tenho uma certa preocupação com pessoas que pensam assim. Porque nós só somos o corpo de Cristo quando nós temos comunhão. Nós não somos corpo sozinho. Imagine que alguém saiu da igreja porque não gostou do comportamento do pastor, não gostou do comportamento da irmã líder do círculo de oração, não gostou do comportamento do vice-presidente, não gostou do comportamento do porteiro, não gostou do comportamento de A, do comportamento de B. Imagine se a minha mão resolvesse abandonar o meu corpo porque não gostou do que a boca falou, porque não gostou do que o ouvido ouviu, porque não gostou do que a mão direita pegou, a esquerda falou, vou-me embora desse corpo. Sabe o que acontece com essa mão quando ela decide ir embora do meu corpo? Ela morre. Porque se ela se separar do corpo, ela não tem vida em si mesma. Porque se ela se separar do corpo, ela necrosa. Porque se ela se separar do corpo por algum tempo, ela ainda pode ser reimplantada. Depois de algum tempo, não tem como ser reimplantada mais. Ela morre. Quando você vê uma mão jogada ali, você nunca fala, olha, eu vi um corpo ali. Você viu uma mão. Corpo é quando todos os membros estão juntos. Para sermos corpo de Cristo, nós precisamos estar em comunhão com a igreja. Na comunhão é que nós somos fortalecidos, edificados, encorajados a perseverar na fé, na obediência do Evangelho. É na comunhão que nós somos afiados, afinados e lapidados por Deus. Como? Como que eu posso amar se não estiver junto? Como que é isso? Eu amo, mas não suporto. Eu amo, mas não gosto de estar perto. Eu amo, mas quero distância. Se eu não amo, não sou filho de Deus. Se eu amo, mas não quero estar perto, eu não amo de verdade. Não sou filho de Deus de novo. Tem aí uma coisa muito grotesca no meio disso tudo. Não bate. Essa vivência comunitária também ela se expressa através da missão de proclamar a Cristo. A missão que Cristo deu à sua igreja é a missão de proclamar o Evangelho como corpo, como igreja. E aí o testemunho de vidas transformadas vai revelando o poder do Evangelho. E esta ação vai alcançando pessoas e promovendo mudanças reais na vida das pessoas.
Nós devemos valorizar a comunhão com os nossos irmãos. Nós devemos valorizar o congregar. Meu Deus, eu tenho 34 anos de Assembleia de Deus. Eu tenho 32 anos que sirvo como obreiro. Eu tenho 30 anos que sirvo como pastor. Eu já vi tanta coisa. Eu já presenciei tanta coisa. Eu já ouvi tanta coisa. Eu já sofri tanta coisa nesses 30 anos. Mas eu vou deixar de estar com os meus irmãos porque eu fui ferido, porque eu fui machucado? E quantas pessoas eu feri e eu machuquei? Às vezes sem saber, às vezes de maneira intencional mesmo. Isso não conta? O que nós precisamos é aprender a viver em comunhão, uns com os outros, nos dispondo a servir com amor, com fidelidade, testemunhando com palavras e atitudes o poder transformador do Evangelho na nossa vida, ajudando aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais débeis, a viver uma vida que agrada a Deus e buscando a cada dia a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, a misericórdia de Deus sobre o nosso caminhar diário. É isso que nós precisamos. Conclusão: ser uma nova criatura em Cristo nos liberta do passado, nos dá uma nova identidade e nos leva a viver em santidade. Esse novo viver nos capacita a refletir o caráter de Cristo e a glorificar o seu nome em tudo aquilo que nós fazemos. Que Deus possa abençoar a sua vida e que esse trimestre possa ser um trimestre que Deus venha fazer grandes coisas na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua classe, na vida da sua igreja, na vida da sua comunidade, na vida das pessoas que trabalham com você, através da sua vida. Que Deus possa fazer algo extraordinário nesse ano, na sua vida e através da sua vida, na vida daqueles que estão à sua volta. Deus abençoe e até a lição de número 2, se assim Ele nos permite. Abraço.